Santos Dumont, a história de um brasileiro que revolucionou o mundo. Neste vídeo, mergulharemos nas raízes desse inventor brasileiro, desde sua infância inspiradora em Minas Gerais, até o momento em que ele conquistou os céus de Paris. Santos Dumont não apenas revolucionou a história da aviação, mas também conquistou os corações de pessoas ao redor do mundo, com sua genialidade inigualável e ousadia. Sua história é um testemunho inspirador de determinação e perseverança. Alberto Santos Dumont, um brilhante inventor e aeronauta brasileiro, amplamente aclamado como o pai da aviação. Foi o primeiro a projetar e construir um balão dirigível, movido unicamente pela força de um motor a gasolina. Em um feito épico, ele desafiou as probabilidades ao decolar, contornar a majestosa Torre Eiffel e aterrissar triunfantemente. Esse momento não apenas simbolizou sua genialidade, mas marcou o início de uma jornada que transformaria a forma como vemos o mundo acima de nós. Nascido em 20 de julho de 1873, na fazenda Cabangu, em Minas Gerais, filho de Henrique Dumont, um engenheiro francês, e Francisca Santos Dumont, cujo sangue estava ligado ao comendador industrial Francisco de Paula Santos. Ele desde cedo revelou uma conexão com o mundo das ideias e da inovação. Criado entre irmãos e irmãs, Santos Dumont sentia-se diferente, impulsionado por um sonho de criar uma máquina capaz de conceder ao homem o dom do voo controlado. À medida que crescia, Santos Dumont mergulhou em leituras de Júlio Verne e obras de engenharia, nutrindo sua mente curiosa com conhecimento e vislumbres de possibilidades. Sua adolescência foi pontuada por projetos audaciosos e pequenos balões de ar, revelando sua determinação implacável para transformar a imaginação em realidade. Em 1891, a história toma um novo rumo, quando Santos Dumont, ao lado de sua família, chega a Paris, a cidade das luzes e das oportunidades. Lá, ele se deparou com exposições tecnológicas, onde um motor a gasolina, uma maravilha da época, captura sua atenção. Fascinado por sua engenhosidade, Santos Dumont vislumbrou um novo horizonte para a aviação. Ele mergulha de cabeça nos estudos de mecânica e no funcionamento desse motor que se tornaria o coração de suas futuras inovações. Seu amor à primeira vista pelo motor a gasolina o coloca no caminho de um destino grandioso. A mudança para Paris não foi apenas geográfica, mas uma virada de página em sua busca pelo impossível. A Cidade das Luzes tornou-se o palco de suas façanhas mais notáveis. 1892, um momento crucial da transformação na vida de Santos Dumont. Quando seu pai enfrentou a doença e antecipou parte da herança aos filhos, um impulso se acendeu no jovem inventor. Sob os céus de determinação, ele mergulhou na arte de construir aeronaves. Ele encontrou com baloeiros como Albert Chapin, que mais tarde se tornaria o maestro de suas criações mecânicas. Na cidade de Paris, onde os sonhos pairavam tão alto quanto a Torre Eiffel, o coração do motor a combustão o cativou desde o primeiro olhar, tornando-se uma paixão que queimava tão intensamente quanto o próprio combustível. Aqueles primeiros passos corajosos atingiu um marco extraordinário, a ascensão do primeiro balão, que ele batizou de Brasil. Em 1898, nas ruas parisienses, emergiu uma esfera de inovação, inflada com hidrogênio e com mero peso de 15 kg. O nome escolhido para essa ousada criação era uma homenagem à terra natal de Santos Dumont, uma ligação entre seus sonhos audaciosos e suas raízes brasileiras. Em 4 de julho de 1898, o balão alcançou a altitude desejada, mas permaneceu amarrado por uma corda, dependendo do vento para se mover. Com a introdução de um segundo balão, o segundo balão americano, houve um triunfo notável em uma competição realizada no Aeroclube da França, na qual mais de 11 competidores participaram. Após mais de 23 horas, o foco principal de Santos Dumont, no entanto, era a capacidade de direção dos balões dirigíveis. Em 1898, Santos Dumont começou a construir uma série de balões cilíndricos motorizados, conhecidos como charutos voadores. Em 20 de setembro de 1898, comandando pessoalmente, o balão, ainda amarrado por uma corda,
subiu a uma altura de 400 metros e retornou ao ponto de partida. Em 11 de maio de 1899, realizou uma manobra simples, mas devido a uma forte chuva, o balão ficou pesado e acabou preso em algumas árvores. O quarto balão, concluído em agosto de 1900, marcou um avanço na direção das aeronaves mais leves que o ar. Nesse ponto, Santos Dumont conduziu vários voos, embora ainda não tivesse controle total sobre a aeronave. O dirigível, designado como balão número 5, acabou envolvido em um acidente perigoso, que quase custou a vida de Santos Dumont. No entanto, os esforços continuaram e culminaram no dirigível número 6, que recebeu o prêmio Deutz, representando um marco significativo em sua jornada de aprimoramento dos balões dirigíveis. Com a finalidade de incentivar o avanço dos motores a gasolina, o magnata do petróleo, Émile Deutz de La Meurthe, se comprometeu a premiar aquele que criasse a primeira aeronave dirigível. Como um gesto de demonstração, a aeronave deveria partir da Torre Eiffel, situada no Parque Saint-Denis, e retornar ao ponto de partida em um período máximo de 30 minutos, evidenciando assim a habilidade de dirigir o balão. Em 19 de outubro de 1901, às 14 horas e 42 minutos, Santos Dumont deu início à jornada com o balão número 6, que possuía 33 metros de comprimento, 6 metros de diâmetro e estava equipado com um motor de 16 HP. A jornada cobriu uma distância de 11 km, mantendo uma velocidade média de 22 km por hora, enquanto a altitude permaneceu em torno de 300 metros. O dirigível completou o trajeto, e retornou ao ponto de partida em 29 minutos e 30 segundos, diante de uma audiência de cerca de 30 mil pessoas, incluindo os membros da comissão do Aeroclube. Esse feito ganhou repercussão global, transformando Santos Dumont em uma celebridade internacional, e lhe rendeu o cobiçado prêmio de 100 mil francos. Como gesto de generosidade, o inventor destinou uma parte da recompensa para sua equipe e outra parte para obras de caridade. Posteriormente ao balão número 6, Santos Dumont produziu uma série de outras aeronaves, dentre elas os balões de números 7, 8, 9 e 10. O balão número 7, projetado para competições de corrida, no entanto, nunca chegou a competir, devido à ausência de concorrentes. O balão número 8 foi uma reprodução do número 6, encomendada por um indivíduo norte-americano, tendo realizado apenas um voo. Com o balão número 9, Santos Dumont começou a transportar passageiros, com destaque para a cubana, Ida de Acosta, que se tornou a primeira mulher no mundo a voar, após cruzar os céus de Paris a bordo da aeronave. O balão número 9 recebeu o apelido de Le Petit Santos. O balão número 10, maior em tamanho em relação aos anteriores, foi designado pelo próprio Santos Dumont como um dirigível ônibus. O 14 bis, pioneiro na história da aviação, surgiu em 1906 como o primeiro avião da humanidade. Santos Dumont, notável aeronauta, participou em mais 2 competições lançadas por filantropos, que ofereciam prêmios àqueles capazes de realizar um feito inédito, decolar por conta própria, sem depender da velocidade do vento, tal como era feito nos balões, e sem a assistência de dispositivos externos, como catapultas. O desafio envolvia uma aeronave mais pesada que o ar, com a exigência de voar no mínimo 100 metros sem incidentes e pousar em solo plano e horizontal, sem recorrer à força do vento para planar, e sem ajuda de mecanismos externos. A conquista seria avaliada por uma comissão de especialistas designada pelo Aeroclube da França. Em 12 de novembro de 1906, às 16 horas e 45 minutos, Santos Dumont pilotou o 14 bis em Paris. Equipado com um motor de 50 cavalos, o avião, com uma envergadura de 6 metros, voou 220 metros antes de aterrissar, enfrentando algumas avarias. No ano de 1907, Santos Dumont construiu a Demoiselle, cujo projeto serviu como referência para os futuros projetistas. Este avião compacto incorporava todos os elementos concebidos por Dumont, incluindo o motor. A Demoiselle se destacou como uma das aeronaves menores e mais acessíveis da época. A intenção do inventor era fabricá-la em larga escala.
A aeronave foi produzida em diversas oficinas, e em 1910, fez parte da primeira exposição aeronáutica, realizada no Grand Palais, em Paris. A Demoiselle obteve grande êxito, consolidando sua notoriedade já no mesmo ano. Encerrando sua carreira, Dumont dedicou-se à supervisão das indústrias emergentes na Europa. No entanto, sua saúde fragilizou e ele optou por retornar ao Brasil. Enquanto as corridas para alcançar um voo humano seguro estavam em pleno andamento na Europa. Um marco significativo ocorreu em dezembro de 1903, quando os irmãos Wright conseguiram realizar o que é considerado o primeiro voo motorizado da história. Esse evento trouxe consigo a incerteza sobre quem realmente inventou o avião, os irmãos Wright ou Santos Dumont. Para os adeptos da teoria dos irmãos Wright, o marco ocorreu em 17 de dezembro de 1903, na cidade de Kitty Hawk. No entanto, devido ao uso de uma catapulta, e à incapacidade do avião de decolar por si só, muitos não reconhecem esse evento como o verdadeiro primeiro voo. Aqueles que defendem a posição de Santos Dumont como pioneiro na aviação, destacam seu feito público em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, na França. Santos Dumont foi reconhecido como o primeiro a fazer decolar um avião por conta própria, sem a necessidade de dispositivos auxiliares, como catapulta ou rampa. No entanto, a doença e a tristeza marcaram o fim da vida de Santos Dumont. Ao ver sua invenção sendo utilizada para bombardear a cidade de Colônia, na Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial, ele ficou desiludido. No Brasil, sua aflição aumentou quando seu invento foi usado para fins militares, durante a Revolução de 1932, quando o exército atacou os separatistas paulistas com bombardeios. Lutando contra a esclerose múltipla e depressão, Santos Dumont acabou enforcando-se com uma gravata em 8 de dezembro de 1932, aos 59 anos de idade, em um hotel no Guarujá. O governo, para preservar sua imagem, divulgou que ele havia sofrido um infarto. A casa da Rua do Encanto número 22, em Petrópolis, Rio de Janeiro, onde Santos Dumont passava os verões, foi convertida em um museu que preserva a sua memória. O museu abriga objetos originais, como livros, cartas e móveis. Até os degraus da escada de entrada foram projetados para serem usados com o pé direito. O legado de Santos Dumont na aviação é incontestável. Suas contribuições pioneiras desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da aviação no início do século XX, e sua genialidade é reverenciada até os dias atuais. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima aventura histórica!